Boa tarde, alunos! Vamos então dar sequência às nossas aulas de História, agora finalizando tudo que diz respeito ao primeiro bimestre. Olha só, vou fazer um resumão do nosso livro 2, portanto, pegue o seu livro aí e já se situa no tema 2 desse livro, porque eu vou fazer um resumo do tema 2, 3 e 4. Na próxima semana, já quero estar inaugurando com vocês o nosso novo livro de História. Olha só, página 12, o tema 2 é o Iluminismo. Muito bem, resumindo para vocês, o Iluminismo o que foi? Foi um movimento contra o antigo regime, que a gente já viu sobre isso na nossa aula passada. Então esse movimento surgiu contra o antigo regime e ele era formado por membros intelectuais, eram homens bem sábios e inteligentes. E aí eles criticavam a influência política e cultural da igreja, né? E também criticavam pesadamente os privilégios que a nobreza tinha às custas do povo mais pobre. Na página 13, os princípios, ou seja, quais eram os princípios, as regras aí, que lutavam os iluministas. Para eles, os seres humanos deveriam usar a sua racionalidade e deixar de lado as superstições, deixar de lado os misticismos. Para eles, o ser humano poderia ter um mundo bem melhor se passassem a usar a ciência, né, para desvendar aí os fenômenos da natureza. Quais eram os principais iluministas? Veja bem no seu livro, olha só, destaca-se John Locke, Charles, François e Jean. Esses eram os principais iluministas. Página 15, vamos lá para as luzes na educação. Olha só, os iluministas defendiam o seguinte, que ao invés de ter só escolas particulares, era para ter educação gratuita para todo mundo, né? Todo mundo deveria ter acesso à educação e mais, deveria ser educação laica, não era para ter interferência de religião. Na economia, eles defendiam que o mercado seria orientado pela lei de oferta e procura, ou seja, o preço vai aumentar de acordo com aquilo que tivesse disponível para a população, né? É igual a gente vê que muitas vezes sobe o preço de alguns materiais devido à escassez do mercado. Então era dessa maneira que eles gostariam também que fosse trabalhado. Vamos para a página 20? Passar aí um pouquinho. Página 20, nós iremos então para o tema 3, que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Olha só, ao longo do século XVIII, século XIX, o liberalismo passou a ser uma filosofia econômica. Então era isso que estava sendo pregado para todo mundo. E a Inglaterra defendia o liberalismo. Os americanos, diz a história, em parte, né, eles defendiam até onde era proveitoso para eles. Tanto é que em 2018, Donald Trump, ele passou a dificultar as políticas, né, protecionistas. Página 22, a festa do chá. O que foi isso? Foi quando os colonos eles tiveram seus interesses afetados, que comercializavam lá no mercado interno. E aí, os colonos revidam contra os ingleses, mas o governo inglês reage contra os colonos, decretando medidas chamadas medidas intoleráveis. Os líderes dos colonos não se conformam, se reúnem no Congresso Continental de Filadélfia e aí eles decidem boicotar todos os produtos dos ingleses. Uma briga, né? Página 23, Declaração de Independência. Os colonos eles seguiam a liberdade da Inglaterra e aí eles aprovaram vários direitos. Entre eles o direito de homens criados iguais, que todos tinham direito à vida, à liberdade e etc. Na página 24, vai falar sobre a Constituição dos Estados Unidos. Eles seguiam ideias iluministas e o governo americano dividia-se em 3 poderes, bem conhecidos: executivo, legislativo e judiciário. Ok? Vamos avançar e agora a gente vai para a página 28, chegando aí no nosso último tema do livro, tema 4, página 28, Revolução Francesa. Gente, no fim do século XVIII, uma grave crise atingiu os franceses de cheio. A França, ela tinha se aliado aos colonos. E essa aliança dela às colônias
na guerra contra os ingleses, deu para ela muitas despesas. Daí o rei Luís fez o quê? Ele aumentou os impostos e a população começou a se revoltar por conta das despesas que eles faziam nas guerras e por conta também das despesas que davam para manter todo o luxo da corte. Então era motivo, claro, desse povo se revoltar. As medidas quais eram? Então citaram ali, trabalharam algumas medidas. Eram acabar com o privilégio do clero, acabar com toda a pompa ali da nobreza e obrigar também o clero e a nobreza a pagar imposto igual a população mais pobre. Só que essa medida ela foi rejeitada tanto pela Assembleia como pelo Parlamento. Mas por que a Assembleia e o Parlamento rejeitou essa medida que seria boa para todos? Porque a maioria da Assembleia e do Parlamento era uma classe da nobreza e do clero. E claro, eles não iriam aceitar isso. Finalizando, nós vamos para a página 30, que fala sobre as jornadas populares e também a queda da Bastilha. Olha só, Paris viu uma série de revoltas, chamada de revoltas populares, jornadas populares. O povo estava doido para se alimentar, o povo estava passando fome, e aí começou a atacar as alfândegas e também a invadir, a saquear os armazéns. Temos um tópico também chamado a monarquia constitucional. A Assembleia, ela aboliu o dízimo eclesiástico. Então, os camponeses não precisavam mais pagar esse dízimo. E aí aconteceu também a aprovação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Na página 32, a radicalização da Revolução. Pelos jacobinos e pela população de Paris, o rei Luís ele foi julgado e ele foi executado na guilhotina. Não só ele, mas também a esposa dele. Jacobinos e girondinos brigavam, não se davam bem, e os jacobinos acabaram liderando e prendendo os girondinos. Página 34, uma nova França. A Revolução Francesa acabou com os privilégios da aristocracia e diz também que ela aboliu, derrubou o absolutismo e deu vitória para os burgueses. Conta também aí que muitas coisas mudaram até na forma de falar. Agora não era mais o senhor José, mas era o cidadão José. E aí os jornais eram vendidos, estavam acessíveis a todo mundo em todos os lugares. Eles também rebatizaram as ruas e praças, ou seja, aquelas praças e ruas que tinham nomes ligados ao antigo regime, mudaram tudo. Gente, agora sim, por último, página 35, as mulheres revolucionárias, elas passaram a reivindicar seus direitos civis, também políticos, e de fato essas mulheres conseguiram aí muitos direitos, como você pode ver, mas só que elas não podiam ainda assumir cargos públicos e elas também não podiam sequer votar. Panorama nas artes, muitos artistas na verdade, representaram nas suas obras episódios que estavam relacionados à Revolução Francesa. Ok? Então tá aí um resumo do nosso livro 2, fechando nosso primeiro bimestre. Espero que você tenha compreendido.